Boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui com os irmãos, tendo estado durante esse final de semana, esse feriado, junto com uma parte de vocês no acampamento, e agora poder cultuar ao nosso Deus juntos, reunidos, adorando ao nosso Senhor, e também poder trazer da parte dele a sua bendita palavra. Acabei de descobrir que nunca serei pastor aqui nessa igreja. Vamos abrir a carta que Tiago escreveu, no capítulo 2, versículo 14 ao 26. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14 até o 26. É a palavra de Deus, leiamos com fé. É o livro que não é um mero livro, mas é a voz que ecoa em nossos corações do próprio Criador dos céus e da terra. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos mais uma vez. Senhor bendito, rogamos-te nesse instante, nesse momento especial de edificação, de exposição da tua palavra, que de fato ouçamos a tua voz. Ó Senhor, que aquilo que lemos agora e que será exposto seja de fato verdadeiro e que possa, Senhor, transformar-nos mais à imagem do teu Filho Jesus. Rogamos que nesse instante, pela tua graça bendita, o Senhor esteja entre nós, operando entre nós com teu Santo Espírito, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é fácil dizer que amamos alguém. Eu mesmo que sou casado, posso dizer para minha esposa diariamente: querida, eu te amo. Querida, eu tenho o maior amor do mundo por você. Mas se eu não demonstrar diariamente, com pequenas coisas e às vezes algumas maiores, esse amor por ela, por mais que essas coisas saiam da minha boca, isso não servirá ao coração da minha esposa. Eu posso, por exemplo, muito animado, chegar em casa com uma caixa cheia de chocolates e dizer: querida, eu te amo, e entregar aquela caixa de chocolates para ela. O problema é que ela gosta de chocolates, mas ela preferia um buquê de flores. Mas o problema, você sabe muito bem, é que flor não se come, e chocolate é muito mais gostoso, não é mesmo?
O problema de fazer tudo isso é que quando eu estou dizendo que amo a minha esposa e expressando a ela esse meu amor, no final das contas o que eu estou demonstrando é um profundo amor por mim mesmo. Porque eu não estou me agradando em agradá-la, mas pelo contrário, estou buscando de alguma forma prazer para mim mesmo. E isso servirá no final das contas para ela confirmar que muito provavelmente esse meu amor por ela não é verdadeiro, é apenas da boca para fora. Com Deus, queridos, é parecido também. Porque nós devemos demonstrar aquilo que de fato dizemos crer. E esse texto, essa carta de Tiago, especialmente esse texto, foi de grande debate durante a história da igreja. A ponto, por exemplo, do nosso querido irmão Lutero, por um período de sua história, de sua vida, dizer que era apenas uma carta ou uma epístola de palha. Porque parece ser tão contraditório o que está aqui sendo dito com aquilo que o apóstolo Paulo, de maneira tão clara, diz nas suas epístolas, especialmente em Romanos, não é mesmo? O que será que de fato o nosso irmão Tiago está dizendo aqui, nesse trecho de difícil interpretação? É preciso que nós estejamos atentos a não só esse momento do texto, mas toda a carta, especialmente, é claro, toda a Escritura. Que nós veremos que aquilo que Tiago está dizendo não está em oposição a Paulo, mas muito pelo contrário, pela graça de Deus, está em complemento, enfatizando um aspecto da nossa vida que de fato deve ser lembrado a todos nós. Em resumo, o que veremos essa noite é que a fé deve ser reconhecida pelas nossas obras. E veremos isso em 3 pontos. A fé sem obras é morta, crer não é o bastante, a fé é reconhecida pelas obras. Vamos então voltar ao texto, versículo 14 até o 17, nos diz claramente: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Afinal, qual o proveito, qual o ganho de alguém que diz ter uma fé e simplesmente não demonstra isso em nada de sua vida? Que proveito há em você dizer crer em alguma coisa, em você dizer que tal coisa é o fundamento da sua existência? É isso que significa fé? Que você está depositando sobre algo, sobre aquele objeto, o fundamento da sua existência, a sua essência mais absoluta e profunda, de modo que aquilo ali não lhe muda em nada, aquilo ali não lhe transforma em absolutamente nada. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos crer e entender que a salvação não pode existir sem de fato uma transformação do nosso ser. A redenção, portanto, deve produzir uma mudança de dentro para fora. E observe a ênfase, de dentro para fora, porque nós podemos maquiar a transformação. Porque nós podemos, de alguma maneira, fingir sermos transformados. E de fato, queridos, aqui num domingo como esse, numa igreja agradável como essa, você pode fingir ser crente. Mas é amanhã, na segunda-feira, na terça, na quarta, quando os irmãos não estão lhe olhando, especialmente o pastor, que você deve demonstrar que de fato foi transformado por Deus, que você deve de fato demonstrar que foi redimido pelo Senhor. Isso se dá numa transformação genuína de dentro para fora e não só uma coisa externa.
O irmão Tiago aqui, eu quero chamar de apóstolo, mas não é o caso. O Paulo sim, mas ele não. E nosso irmão Tiago aqui desenvolve um argumento muito interessante, queridos, porque ele traz uma situação do cotidiano. Ele traz uma situação que de fato todos nós podemos experienciar. Como alguém pode dizer que ama outra pessoa, sem contudo se importar com ela? E o caso é o seguinte: é uma pessoa pobre, e aqui o contexto é de muita pobreza, porque observe a carência dela. Ela não tem roupa, ela não tem comida, ela não tem aqueles aspectos mais básicos da existência. Imagine, por exemplo, um contexto de Jerusalém. O pastor Tiago foi pastor em Jerusalém, e lá onde há altas temperaturas e ao mesmo tempo baixíssimas temperaturas, alguém sem roupa para se proteger do sol, ou mesmo agasalhos para se proteger do frio, certamente padeceria a ponto de morrer. O que o texto está nos informando é alguém que bate na porta dessa pessoa que diz amar, e diz: olha, eu não tenho o que comer, e não tenho o que vestir. E simplesmente de maneira completamente insensível, apesar de tomar conhecimento daquela necessidade, observe, essa pessoa diz: fica tranquilo, eu vou orar por você, vá em paz. Isso não é amor. Pelo contrário, é um profundo ódio. Pelo contrário, isso é fruto de alguém extremamente incrédulo, porque está deixando aquela pessoa basicamente à morte, sem alimento e sem roupa. É claro, esse é um exemplo extremado. É claro que esse é um exemplo que talvez não seja tão corriqueiro, mas que pode de fato acontecer conosco. O que Tiago deseja nos informar é que a fé, que aquilo que dizemos de fato crer, deve gerar uma ação de amor e cuidado para com as pessoas. Há um direcionamento para o outro, que naturalmente deve ser conduzido por aquilo que dizemos professar. Não tem como você dizer que crê no Senhor Jesus Cristo, que ama a Deus sobre todas as coisas, e ama o próximo como a si mesmo, se você não se importa com o sofrimento alheio. Se o sofrimento das pessoas simplesmente é alguma coisa que não mexe com você, que não lhe traz nenhum tipo de constrangimento, mas pelo contrário, você está alheio a essa situação. Não, isso não pode de forma alguma fazer parte da vida de alguém que diz crer no Senhor Jesus. E como se o exemplo já não fosse terrível o bastante, como se a situação de alguém que está praticamente deixando outra pessoa à morte já não fosse algo radical o suficiente, Tiago passa a trazer uma nova ilustração. Isso você vai encontrar no versículo 17. Assim também, concluindo, portanto, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A expressão por si só está morta usa a referência na língua original à própria palavra que traz a noção de aborto. O que Tiago está dizendo é que alguém que diz que tem fé e não pratica obras, é como se ela estivesse gerando em seu ventre a fé, mas simplesmente essa fé nasce morta. Ela é morta em si mesma. Ela é um aborto. Ela não traz vida. Ela não traz plenitude, regozijo, absolutamente nada disso, senão apenas morte. De modo algum, alguém que diz crer no Senhor Jesus, alguém que diz que de fato tem fé nele, pode ter uma fé tão ruim quanto essa. Não há proveito algum. A verdadeira fé não
nasce morta. A verdadeira fé não é por si mesmo morta, mas muito pelo contrário, ela gera vida, e por onde ela passa, ela é vivificante. E é por isso que a partir do versículo 18, ele passa a introduzir um novo argumento. Esse argumento é curioso, porque ele passa a dialogar com alguém. Uma conversa que ele passa a ter, certamente com um diálogo fictício que ele passa a nos trazer, alguma coisa com um possível interlocutor, mas o ponto é que crer não é o bastante, ou pelo menos dizer crer não é o bastante. Mas alguém dirá, diz o texto, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Esse diálogo interessante que ele passa a trazer é de um grande desafio. Alguém desafia dizendo, olha, você diz ter fé. Muito bem, prova-me dessa tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E o ponto que ele traz de referência é alguma coisa muito importante para os judeus. Essa carta foi escrita para judeus da diáspora, para judeus que estavam espalhados após o início das perseguições, após a morte de Estevão e o início ali das perseguições dos judeus. Os cristãos que eram judeus, que tinham se convertido, agora estavam espalhados, e Tiago, pastor em Jerusalém, passa a escrever essa carta, encorajando esses irmãos. E nesse encorajamento, ele traz um grande desafio, porque talvez uma das expressões, ou um dos versículos mais importantes da fé judaica, seja Deuteronômio 6:4. Lá você vai encontrar aquilo que é importante para a vida judaica, porque faz parte do centro do ensino judeu, e é tão importante que até mesmo é comum entre os judeus colocarem nos seus umbrais das portas essa expressão, ou uma caixinha com aquilo ali escrito. Se você for comigo até o texto, Deuteronômio versículo 4, capítulo 6, versículo 4, você verá o que diz o texto. Que diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o famoso Shema Israel, que é como eles costumam falar. Esse credo, o Senhor é o único Senhor, traz a noção profunda da crença judaica. E o que Tiago está dizendo? Isso não é o bastante. Apenas esse credo de dizer crer em Deus como o único Senhor não é suficiente. E observe que ele vai trazer uma figura curiosa para mostrar que isso não é suficiente. Ele vai dizer, até os demônios podem professar isso. Até os demônios podem dizer que de fato Deus é o único Senhor. E eles, por temerem o juízo de Deus, por conhecerem o seu poder, podem inclusive, e fazem isso, tremer diante do nome de Deus. No entanto, alguém que diz ter fé e não tem obras, é pior que um demônio. Observe o tamanho do argumento aqui de Tiago. É que alguém que diz viver a vida cristã, alguém que diz professar a fé cristã, e simplesmente isso não muda nada na vida dele, é pior que um demônio, porque o demônio muda. Ele não pode ser salvo, mas ele treme diante de Deus. Este, pelo contrário, não treme, e isso não faz diferença alguma na vida dele. Certamente, o credo não é o suficiente. A fé sem obras é morta e ainda é pior do que a crença
dos demônios. No versículo 20 ao 26, nosso terceiro ponto, nós vamos ver que a fé, ela é reconhecida pelas obras. E aí está a grande chave para compreender esse texto. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não pela fé somente. Curioso o exemplo. Eu li a parte de Abraão, mas leremos daqui a pouco a parte de Raabe. Há dois exemplos, dois personagens do Antigo Testamento que são trazidos por Tiago para comprovar que de fato a fé é reconhecida pelas obras. Mas é estranho, porque Abraão é motivo de orgulho entre os judeus. Abraão é o nosso pai. Mas Raabe não. Raabe era uma meretriz. Era uma prostituta que tinha em sua casa um lugar que atendia prostituição. E isso não é alguma coisa a se orgulhar. É difícil saber exatamente por que Tiago traz esses dois exemplos. Nós não temos clareza aqui no texto. Mas alguns comentaristas sugerem que a fé e a hospitalidade dos dois são semelhantes. Primeiro porque os dois hospedaram, tinham um coração de hospedar as pessoas com amor. Isso aconteceu com ela com relação aos emissários, isso aconteceu com Abraão em diversos casos. Mas também demonstrar que a fé é a mesma, na promessa do Deus que vai levar o seu povo para Canaã. E também mostrar que não importa se é Abraão ou se é Raabe, todos estão necessitados de crer e serem reconhecidos pelas suas obras. Precisam assim agir. No caso de Abraão, nós vamos ver que o exemplo que ele traz é o caso do sacrifício de Isaque. Os irmãos conhecem a história. Deus prometeu a Abraão que o levaria a uma terra nova, onde ele ali teria família, onde ele ali constituiria família, e a sua família abençoaria toda a terra. Problema é que o tempo foi passando, e isso não se cumpria. E Sara, na sua estutícia, resolveu dar uma dica para Abraão. Abraão, eu acho que é o seguinte: Deus vai te dar um filho, mas acho que ele precisa de uma ajudinha. E quando a gente vai ajudar Deus, normalmente uma coisa muito ruim vai acontecer. E lá foi Sara tentar ajudar a Deus a cumprir a sua promessa. E sugeriu a Abraão a ter filhos com sua serva. E ali nasceu Ismael. E Deus depois deixou claro que Ismael não era o filho da aliança, não era o filho da promessa. Mas afinal de contas, onde está o filho da promessa? O tempo passou e Deus por fim cumpriu a sua promessa, dando Isaque a Abraão e a Sara por um milagre apenas. Mas a história não termina aí. Porque em seguida, Deus visita Abraão e diz: Abraão, já te dei um filho, agora eu quero que você dê ele a mim em sacrifício. Que estranho, não é mesmo? Como assim, Deus? O Senhor demorou tanto para me entregar, agora o Senhor quer que eu devolva? Quer que eu mate o meu filho num altar? Mas lá foi Abraão e cumpriu aquilo que Deus havia lhe designado. E o texto nos lembra exatamente
o momento, a cena, eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12. A cena onde Abraão está prestes a matar o seu filho. Gênesis capítulo 22, versículo de 11 a 12. Que diz assim: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão creu na promessa. Abraão foi e seguiu os passos que Deus o havia dado. E agora estava prestes a matar o seu filho, quando o anjo do Senhor lhe impede. E diz: não precisa fazer isso, porque você já demonstrou por obras que de fato cria. É claro que Deus sabia que Abraão cria. Deus não precisava de fato de elementos externos para a demonstração de Abraão, porque Deus conhece o coração como ninguém conhece. Qual a importância das obras de Abraão naquele instante para com Deus? É o próprio Abraão demonstrar para ele mesmo que de fato ele crê, se sacrificando o seu próprio filho, o seu único filho, a quem ele amou. É interessante perceber que Deus não deixa Abraão sacrificar seu único filho, mas Deus sacrificou seu único filho por nós. E nessa demonstração de profundo amor para conosco, as obras de Deus nos mostram o seu amor maravilhoso para conosco. À semelhança disso, nós também somos chamados a externar a nossa fé em obras. Isso o autor aos Hebreus compreende perfeitamente no capítulo 11. Veja só, versículo 17 e 19. A respeito de Abraão, ele diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. O que vemos é que a fé de Abraão era tão grande nas promessas de Deus, que ele estava de fato disposto a matar o menino, na certeza de que Deus havia de cumprir a sua promessa, mesmo com a morte dele, e podendo, portanto, ressuscitá-lo e fazer cumprir a promessa em Isaque. Abraão creu, e isso está demonstrado para nós na história. Mas como que sabemos disso? Como que podemos reconhecer a fé de Abraão? Por causa das suas obras. Porque ele demonstrou até as últimas consequências que cria de fato na promessa, que cria de fato em Deus. De modo que a fé operou juntamente com as obras, diz o versículo 22. É inseparável. Nós podemos dizer que é como uma moeda que tem seus dois lados: a fé e as obras, a fé e o arrependimento, a fé e a transformação genuína. São coisas inseparáveis, ou se tem as duas, ou se tem nenhuma delas. É por isso, meus irmãos, que nós temos muito o que lamentar em nossa sociedade. É por isso, queridos, que nós temos muito o que lamentar em nossa cultura, nossa sociedade evangélica, porque infelizmente muitos que dizem crer
não têm demonstrado isso com obras, mas pelo contrário, demonstram que não creem através das suas obras. Pessoas que têm o hábito de mentir, pessoas que têm o hábito de maracutaias financeiras e que tem até mesmo seu nome já conhecido no comércio, na sociedade, de enganadores, de enroladores, mas que dominicalmente estão sentados nos bancos da igreja dizendo que creem em Jesus. Não creem, porque a fé sem obras é morta. Essa fé é morta, porque são exatamente as obras que vão consumar a fé. É o clímax da fé. A fé é o início, porque é o ponto da transformação do coração, mas ela deve ser externalizada na nossa vida, no nosso cotidiano, naquilo que fazemos. E aí sim, de fato, podemos ser reconhecidos como pessoas que creem. Esse é o objetivo final da fé, as obras. As obras. Uma vez que cremos, e observe que de modo algum, o que Tiago está dizendo é que a justificação é feita pelas nossas obras. Ao compreendermos o contexto do que ele está nos trazendo aqui, o que de fato ele deseja nos informar, é que essa fé, que crê na obra de Cristo, nos seus méritos, e que de fato traz a justificação do homem, por causa da graça de Deus, ela leva essa pessoa a ter uma transformação, uma mudança de vida, uma nova história, e ela pode ser evidenciada pelas suas obras, e ela pode ser evidenciada por aquilo que ela faz. O próximo personagem é Raabe. Veja comigo o versículo 25 e 26. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Como mencionei, Raabe é uma personagem estranha a ser citada, porque ela era uma prostituta em Jericó. Vocês lembram? Lá estava Josué, juntamente com o povo de Israel, estavam prontos para entrar em Jericó, quando descobriram que não seria algo tão fácil assim. Quando descobriram que Jericó era de fato não apenas uma cidade, mas um grande forte e difícil acesso. Então, foram enviados espias, foram enviadas pessoas para reconhecer o local, e nós sabemos da história que 2 deles, Josué e Calebe, voltaram com uma impressão diferente daquelas dos outros. E esses irmãos foram hospedados, escondidos, por essa estranha personagem chamada Raabe. Ela, que era uma prostituta, ela que em sua casa abrigava uma casa de prostituição, ao receber os espias, crê na promessa em Deus. Veja comigo Josué capítulo 2, versículo 9 a 11, para você não achar que eu estou inventando essa história. Josué 2, 9 a 11, diz assim: E lhes disse, Raabe, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, Raabe se dirigindo aos espias, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum
por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa mulher, quando foi confrontada por esse Deus maravilhoso, esse Deus que havia secado o Mar Vermelho, esse Deus que havia dado condições do povo de Israel caminhar pelo deserto, e saber que ele estava chegando lá, ela disse: essa terra é deles, essa terra certamente é deles, e ela creu nisso, ela creu em Deus, ela creu na promessa, e por isso escondeu os espias dos soldados. E essa crença de Raabe, portanto, redundou em obras e perigosas, porque o texto nos fala que ela, de fato, foi visitada por soldados. Soldados chegaram até ela e perguntaram: você recebeu algum estrangeiro por aí? E ela disse: não. E alguns tentam dificultar a coisa, dizendo: mas e ela mentiu, e agora? Alguém pode ser justificado pela mentira? Certamente que esse não é o caso. A justificação dela não é porque ela mentiu, mas porque ela creu. E a demonstração da crença dela é que ela passou por perigo de vida para salvar a vida desses dois homens. São as obras dela que apontaram, que foram reconhecidas por causa da crença dela. Observe isso, mais uma vez, pelo autor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 31. Que diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Essa mulher foi preservada, e a história dela é interessante, porque inclusive ela faz parte da própria genealogia de Jesus Cristo. Ela faz parte da própria história do nosso Salvador. Uma mulher que esteve em uma posição, mesmo na sociedade de Jericó, pagã, baixa, foi elevada pela sua fé. Isso nos mostra, queridos, que absolutamente nenhum de nós, pelos nossos pecados, pela nossa história, pode chegar diante de Deus e dizer: o Senhor não pode me salvar, comigo não dá, o Senhor não sabe até onde eu fui no pecado, o Senhor não tem ideia do quanto mal eu sou. Não, porque a graça de Deus pode salvar qualquer um. E o poder de Deus transformador gera isso, gera uma pessoa a ter fé e demonstrar as obras, até mesmo com a sua própria vida, com o risco da sua própria vida. A fé dela, portanto, foi verificada por obras. Versículo 26 encerra o nosso texto, mais uma ilustração dada por Tiago, do corpo e do espírito. O corpo e o espírito foram criados por Deus em unidade, integrais, de modo que a separação deles só pode causar uma coisa: morte. Eles são inseparáveis enquanto há vida. Por isso que ele diz, nessa inseparação, nessa capacidade de ser inseparável do corpo e do espírito, assim também é a fé e as obras. Se não houver, ou melhor, se houver separação, só pode gerar morte, não poderá gerar vida. Meu irmão e minha irmã, nessa noite Deus fala ao seu coração. Nessa noite Deus conforta, encoraja e exorta você. Nós não somos chamados a um cristianismo nominal. Você não é chamado a simplesmente ter o seu nome arrolado no hall de membros da terceira igreja presbiteriana de Colatina. Isso
não vale nada se você não viver a fé que diz crer. Meu irmão e minha irmã, eu não tenho a menor condição de conhecer as suas obras. Não só porque não moro aqui, como não estou ao seu lado diariamente. Mas Deus conhece. E Deus você não engana. Você não pode dizer que vive a fé cristã. Você não pode simplesmente vir aqui aos domingos, cantar louvores ao Senhor e achar que está tudo certo, que está tudo bem. Isso não é suficiente. É preciso que no dia a dia você demonstre que a sua fé é genuína através da forma como você vive, da forma como você lida com os problemas, da forma como você age com o próximo que sofre, da forma como você age com as pessoas que são seus inimigos, da forma que você age com ira, quando você está sob pressão. Tudo isso nos deve levar a obedecer a Deus como Ele nos manda. Se você crê no Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, haja dessa maneira também. No entanto, se você nessa noite, diante do que foi dito, avaliando a sua vida, tem pensado: então eu não creio, porque a minha vida continua a mesma. As minhas obras apontam de fato para alguém que não crê em Deus. Eu quero encorajar você nessa noite, sabendo que hoje Deus pode lhe salvar, sabendo que hoje Deus pode transformar o seu coração, sabendo que hoje a sua vida pode ser transformada completamente, e você sair daqui como um novo homem e uma nova mulher. Você é chamado hoje a crer, não amanhã, hoje. Você é chamado a depositar em Deus a sua fé, e isso muda tudo. Isso muda a sua forma de se vestir, isso muda a sua forma de comer, isso muda a sua forma de falar, isso muda a sua forma de viver como um todo. Porque Jesus não apenas deseja uma parte da nossa vida, mas todo o nosso ser. Que Deus, nessa noite, possa falar contigo. E que pela sua bondosa graça e misericórdia, pelo poder do Espírito Santo, possa mais uma vez transformar homens e mulheres para a sua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Oremos. Ó Senhor, rogo-te nesse instante que o Teu Espírito Santo habite ricamente em nossos corações, produzindo transformação, produzindo mudança de vida, ó Deus. Perdão pelas vezes que nós pecamos contra Ti, que nós não fomos coerentes com a nossa fé, que as nossas obras de fato não demonstraram o que cremos. Perdoa-nos, Pai. Mas também, Senhor, dá-nos força, coragem, para viver nesse mundo de tentações, nesse mundo tenebroso, com as obras, ó Deus, que o Senhor mesmo preparou de antemão para os Teus santos eleitos. Ó Deus, transforma-nos, muda-nos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.